Meu caro amigo desembargador Pingré de Carvalho, Muito prazer. eu há muito tempo que não o revia, mas afirmo que é com grande satisfação que nós o temos aqui no Projeto Memória. Muito obrigado. O desembargador Igualmente. Pingré de Carvalho é natural do Rio Grande do Sul, não é isso? Exatamente. É. Mas trabalhou aqui conosco durante um longo período. Eu pude folhear o seu currículo, é um currículo resumido, mas pude folhear Pois não. e vi que foram 25 anos. 25 anos não é pouco tempo, não. É muito tempo. Muito tempo de grande empenho e grande colaboração. Muito obrigado. Embargador, este projeto Memória, ele tem um objetivo. É recuperar a memória do tribunal através da memória daqueles que aqui trabalharam como magistrados, que durante muito tempo serviram a justiça do Distrito Federal em Brasília. Essa justiça nossa, ela não começou em Brasília, não é? Ela começou na Bahia, em Salvador, depois foi para o Rio, e do Rio para cá. Mas aqui já está desde 1960. E o desembargador Pingré aqui ingressou, salvo engano, em 72. Não é verdade? 72. Eu me lembro bem porque o meu concurso foi logo o seguinte ao seu. Pois isso, me lembro, sim. E por isso eu tenho lembranças daquela época. Mas, então o que queríamos nessa conversa que vamos ter aqui, informal, é verificar. Primeiro, vamos fazer a sua trajetória do Rio Grande do Sul para Brasília. Pois viu? Pois Se o desembargador quiser, pode até nos contar por que escolheu o direito. Certo. E por que escolheu a magistratura. E por que escolheu Brasília. Certo. Vamos começar assim, então. Pois não. Desembargador, se me permite, como eu recebi o questionário, então me facilitaria como roteiro para não perder o fio da meada, não é? Então, aqui começa a primeira pergunta. Se Vossa Excelência me permite, né? Não, aqui... De fazer pelo roteiro que fica mais Você é nosso convidado. Muito obrigado. É nosso convidado, é você que comanda. Muito gentil, muito obrigado. Então, aqui aparece uma pergunta. Que retrogradaria a minha infância. Então, para resumir, para não ser fastidioso, contar toda a minha infância, que nem seria nada, não seria esse o nosso propósito. Mas que também eu falo sobre a minha infância porque me marcou sobremodo, ao longo da minha vida, o exemplo de meu avô. Então, vou resumir o mais possível. Quanto tempo nós temos? Mais ou menos 1 hora. Mais ou menos 1 hora, né? Tá, certo. Então, muito bem. Não vou me alongar. Meu avô materno marcou muito a minha vida pela circunstância da vivência com ele, o exemplo e a própria história da biografia dele. Ele era francês, parisiense, e graduou-se na Escola Politécnica, École Polytechnique, que é uma das principais universidades de engenharia da França. E ele, uma vez graduado, ele veio para a Argentina e depois mudou-se para New York. A minha mãe, argentina também, fez o curso primário em New York, porque o pai dela, meu avô, lá residia. Ele trabalhou em muitos inventos, ele era engenheiro mecânico. Ele inventou diversas máquinas apropriadas para a indústria petrolífera, para a indústria mecânica, e
isso só para mostrar o quadro da minha infância. Depois, passaram-se os anos e ele acabou na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, onde eu nasci. E o vovô era uma pessoa educada naquele regime da disciplina francesa, e ele queria que nós falássemos francês em casa. Ele não admitia que não falássemos outra língua. O espanhol minha mãe falava, mas ele não queria saber nem de espanhol nem de português, eu tinha que falar francês. Ele dizia assim, ou vocês falam francês ou vocês vão morrer de fome. Ele dizia brincando, né? Então, foi assim. Até nós entrarmos para a escola primária, nós falamos francês em casa, correntemente, pela influência de meu avô. E que depois o francês, de certa forma, veio também me auxiliar na minha vida turística lá pela França e os países de língua francesa. E ocorreu isso. Nós só viemos a falar português quando entramos para a escola primária, não é? Lá na minha cidade, por influência, como eu disse, do meu avô. E aquela forma de disciplina férrea, quem conhece a vida familiar francesa sabe que a disciplina lá é muito séria, a disciplina familiar é muito severa. E isso trouxe para a minha vida também esse sistema de disciplina, tanto em meus estudos, como o meu avô nos mostrava trabalhos que os alunos na França faziam, e dizia que nós tínhamos que estudar com muito afinco no Brasil, porque senão nós não venceríamos na vida. Bem, passada essa parte assim resumida, para mostrar a minha formação disciplinar familiar e também de estudos que ocasionou essa influência sobre minha vida. A segunda pergunta fala sobre as primeiras atividades jurídicas, como chegou até elas e como as exerceu. Eu sempre fui mais devotado às ciências humanas e o direito me pareceu que estaria mais próxima às minhas inclinações. De sorte que eu acabei estudando na Escola de Direito da Escola Federal, da Universidade Federal de Porto Alegre, e lá me graduei, e depois seguindo meu roteiro, todo jovem por natureza sonhador. E eu achava que eu poderia contribuir de alguma forma, ingressando na diplomacia. Você pensava então em ingressar na diplomacia? Sim, na diplomacia. Foi o que inicialmente me inclinou mais, depois do curso de Direito, foi a diplomacia. Tanto assim Chegou a fazer exame para o Instituto Rio Branco? Fiz. Eu cheguei a fazer exame, não é? Foi um exame bastante longo, bastante severo. Os exames de idiomas nós fazíamos com o microfone na mão, não sei se atualmente é assim. Então, com plateia, falando francês, inglês, e além da nossa língua pátria, né? Era um exame bastante severo nesse sentido. E fui lá pelo sistema, quando eu fiz, pelo menos, no Itamaraty, o exame para o Instituto Rio Branco, só se passava para a matéria seguinte depois de aprovado no anterior. E aí eu fui indo, né? Português, francês, inglês, história, geografia, não sei o quê. Quando chegou na economia, lá eu escorreguei. Era a penúltima matéria, eu fui derrotado. Você sabe que a economia é um dos grandes problemas desse país, né? Sem dúvida, eu senti na pele isso lá, porque foi numa questão lá de comércio internacional, uma complicação lá de uns contratos internacionais, eu nunca gostei de economia, eu acabei tropeçando, e hoje até não entra mais no exame vestibular na economia, entra no curso, mas não no vestibular. Mas a verdade é que eu fui reprovado, e
Fiquei, evidentemente, aborrecido, porque eu havia investido bastante nesse concurso. Nem quis repetir, mas depois ocorreu que, pelas circunstâncias, eu acabei fazendo uma análise da minha vida, da minha personalidade, e no fim eu cheguei à conclusão que foi muito boa. Foi muito bom eu ter sido reprovado. Pelo seguinte, o diplomata é subordinado. Ele é convidado para estudar a respeito de um convênio, de um contrato internacional, com um grande trabalho, com estudo, porque realmente lá o que é exigido no Instituto Rio Branco é bastante forte em matéria de conhecimento geral e técnico também. Ele elabora um grande programa para estabelecer um contrato internacional entre o nosso país e algum outro, mesmo na Sociedade das Nações. Depois de feito tudo, com um volume muito grande, o ministro disse para ele: olha, o governo mudou de ideia, nós vamos abandonar esse projeto. Você já estava no curso de Direito? Não, já havia terminado. Quando eu fiz o concurso de Itamaraty, eu já estava graduado em Direito. Já estava graduado? Sim, eu já estava graduado. Então, ocorreu isso. Eu estudei, procurei estudar a minha personalidade no exame introspectivo, cheguei à conclusão que eu não gostaria de ficar nessa dependência, porque o diplomata, lógico, ele é um servidor público, tem que obedecer ao ministro, né? Uhum. Aí, então, eu comecei a pensar mais seriamente para a minha profissão na judicatura. E cheguei à conclusão que acertei, porque o juiz, na sua função judicante, ele tem muita independência, ele não precisa perguntar para ninguém como deve decidir, como um velho professor meu dizia, que a única obrigação do juiz é obedecer à lei e à sua consciência. Então, me dei muito bem. Mas era uma vocação, então, que você não havia descoberto ainda. Que eu não havia descoberto, é verdade. Eu depois tomei gosto pela magistratura e esse aspecto de independência, de pensamento, me atraiu muito. Não, porque o juiz, na sua forma de decidir, na sua judicatura, ele é soberano. A decisão dele pode ser reformada, evidentemente, porque assim a lei dispõe. Mas ele é soberano, ele decide como quer, desde que justifique, evidentemente, não é? Mas ele tem muita independência. Então, eu achei que estava mais próprio com a minha personalidade. Não é? E você chegou a ser juiz lá no Rio Grande do Sul? Isso, eu fiz concurso lá para o Rio Grande do Sul, eu estive na judicatura no Rio Grande do Sul por alguns anos, eu ia de comarca em comarca. Quando se começa assim, numa cidade pequenina, depois vai melhorando, né? Quando um amigo me deu a notícia de que aqui em Brasília estava aberto um concurso para aqui, para o tribunal daqui, né? Para o primeiro grau. E eu fiquei assim, fiquei pensando se valeria realmente a pena. Aí acabei me inscrevendo, não é? Fui aprovado no concurso e de volta à minha terra, a minha dificuldade foi convencer a minha esposa. Ela não queria de nenhuma forma, não queria vir para Brasília, ela achava que a vida lá no Rio Grande do Sul era muito mais, emocionalmente para ela, era muito mais significativa, por causa da família e tudo mais. E afinal, depois de algum tempo, eu consegui convencê-lo. Mas me conta alguma coisa da sua judicatura lá no Rio Grande do Sul. Sim. Assim, algum caso que tenha chamado mais atenção, tenha tido mais repercussão? Sim, realmente a repercussão era relativa aos interesses das comarcas. A primeira cidade qual foi? A primeira cidade se chamou Flores da Cunha. Flores da Cunha? Flores da Cunha, na região... Um nome importante, isso, né? Na região dos vinhos, né? A região de colonização italiana, não é? Então, ali eu tive uma experiência muito boa, assim, um tanto difícil sob o aspecto moral, porque
o juiz lá é visto assim como um semideus. É uma cidade É pequena. próxima à fronteira, não, né? Não, é na zona serrana. Na zona da serrana. Serra, próximo a uma cidade de Caxias do Sul, Sei. que é muito conhecida, uma cidade grande. Aquela era uma pequena comarca, não é? Então, o juiz é observado assim como um exemplo de vida. Então, todo mundo estava com os olhos postos na figura do juiz. Não é? O que o juiz pensa, o que ele gosta, o que ele faz, se o juiz vai passear ou se ele vai no restaurante, tudo, ele é o juiz no interior é uma espécie de modelo, né? Modelo, uma espécie de modelo, Isso, realmente. Mas naquela época, nós estávamos na Revolução, na verdade. A Revolução no Brasil é que governava, né? Isso, aquela época, deixe-me ver, sim, já tinha havido o golpe de Estado, né, militar, e nós estamos já em pleno regime militar de governo, não é? Mas não tinha nenhuma influência na magistratura? Não, nenhuma. Nenhuma, né? Nenhuma. Eu até senti, em diversas oportunidades, eu conheci pessoas que estavam no poder, mesmo aqui em Brasília, e eu notei sempre, invariavelmente, que esses militares que estavam governando o país, eles tinham, sobretudo, muito respeito pela magistratura. Eu conheci, inclusive, o ministro Golbery, do Couto Silva, não é? Qual era o tipo de causa que predominava lá nessa comarca de Flores da Cunha? Nessa Flores da Cunha eram questões cíveis. Cíveis? Cíveis, não era uma cidade assim muito evoluída economicamente, uma cidade muito bonitinha, muito limpinha, e parece que havia qualquer coisa como 20 anos que ninguém matava ninguém lá. Então era uma cidade assim muito... E questões de família, tinha? Então, algumas, aliás, na verdade, muito poucas. Essa época não tinha ainda a lei do divórcio. Não havia ainda. Não havia? Não havia o divórcio e o sistema familiar italiano, que veio da tradição italiana para aquela região, era um regime assim muito disciplinar, não é? A hierarquia familiar era observada de forma muito rígida. Então, os filhos não incomodavam muito, não é? Então, as questões que eu estive lá eram, assim, questões cíveis. Criminal, eu acho que se havia 1 ou 2 processos, era muito. O resto era tudo cível, né? Então, foi assim. A minha experiência foi muito boa. Deixa até uma certa saudade, né? Sem dúvida, porque o difícil era eu deixar de ir aos convites que me faziam, porque eles achavam que a figura do juiz era indispensável em tudo, até na festa da paróquia, o juiz né? tinha que ir, né? Então eu escapava como podia, né? É verdade, não é verdade. Então foi assim. Uma coisa interessante que eu gostaria de frisar é que o Rio Grande do Sul, em matéria de organização judiciária, sempre foi muito eficiente. A corregedoria de lá sempre foi muito efetiva no apoio aos juízes de primeiro grau, de forma que sempre havia reuniões, não é? Reuniões regionais, eram de tanto em tanto tempo, em tantos meses, se reunia a região a qual os magistrados pertenciam, e a corregedoria então passava instruções, perguntava as dificuldades, o que se poderia fazer, em matéria administrativa, de funcionários, por todas as formas. Então, a corregedoria sempre foi muito presente e nos deu muita segurança nas decisões, na forma processual, e o próprio comportamento da política da magistratura sempre deram um grande apoio. Isso eu achei realmente muito interessante. Os corregedores visitavam regularmente as comarcas, sempre dando assistência aos juízes para alguma dificuldade, alguma reclamação que tivessem contra isto ou aquilo, né? Essas coisas corriqueiras da magistratura. Mas eu trouxe da minha terra uma rica experiência já como magistrado, e assim eu pude aplicar em boa parte a minha experiência aqui, o meu conhecimento também, e eu acho que foi muito positivo para mim.
essa vinda para cá. É curioso que quando eu fiz concurso aqui, abriu simultaneamente concurso para a Justiça Federal, junto com a nossa daqui local, né? E a da jurisdição federal e a nossa aqui também, que pertence ao Poder Judiciário da União, mas era para a jurisdição local. Então, eu falei com diversos colegas que conheciam aqui mais ou menos, conheciam advogados também que conheciam aqui o sistema da magistratura aqui na parte administrativa. Eles me disseram o seguinte: olha, quando eu cheguei aqui, vim para me inscrever. Aí eles me disseram o seguinte: olha, nós está agora aberto então o concurso daqui para o Distrito Federal e da Justiça Federal, de jurisdição federal. Aí eu disse: mas qual é a diferença que é nisso? E eles falaram: a diferença é essa. O concurso daqui do Distrito Federal é bastante mais severo do que da Justiça Federal. Mas há uma vantagem: tu fica assim, mora em Brasília. E o outro vai lá para o Amapá, lá para Macapá, não sei mais onde. Eu digo: meu Deus, eu só vou me inscrever num só. Para aqui mesmo, né? E eu acabei me inscrevendo no concurso aqui, e assim eu comecei a minha judicatura aqui no Distrito Federal. Eu penso que foi uma boa opção, porque naquela época não havia os tribunais regionais. Isso, não havia. E o juiz federal ficava muito isolado, em regiões longínquas, com pouco apoio. Mas depois a coisa melhorou, né? Isso, sem dúvida. Como também aqui, né? Aqui os nossos primeiros dias foram de muito sacrifício. Sem dúvida. A gente não tinha prédio, né? Era tudo meio Não tinha gabinete, não tinha computador. Nós chegamos a funcionar, não sei se Vossa Excelência soube, nós chegamos a funcionar num prédio do Ministério da... Ali no bloco, na esplanada, não foi? Agricultura, eu acho que era. Aquele bloco 6. Isso. Bloco 6, me lembro. Nós recebemos emprestado uma sala. Me lembro. O nosso prédio estava sendo construído, terminado. Me lembro. Então nós tivemos... Vossa Excelência deve estar lembrado da época de sacrifício, de fazer sentença na máquina de escrever, manual. Isso, era aquela velha máquina de escrever, exatamente, sim, me lembro de... Manual, né? Me lembro muito bem. Deve ter feito muitas sentenças assim. Isso, a gente tinha que ser, à força, tínhamos que ser bons datilógrafos, porque senão estava perdido, né? É verdade. Catando milho não dava. É verdade. Qual foi a sua primeira vara aqui, como substituto ainda? Eu acho que foi, não sei se a terceira vara civil, alguma coisa assim, a primeira vara que eu substituí. Mas a verdade é que nós passamos de uma para outra, ficamos um tempo... Substituto não tinha pouso certo. Não tinha pouso certo, né? Até que fosse nomeado definitivo como titular, era de um lado para outro, né? É verdade. E nós fazíamos... Lembra da época que fazia casamento? Sim, me lembro. Eu fiz uma quantidade de casamentos aqui incríveis, não é? E um caso que me lembro agora, que é quase que anedótico, eu presidi a cerimônia do casamento de um casal em Taguatinga, eu acho que era. Gente assim, humilde, né? Assim, de pouca intelectualidade. E depois que o casal se postou em frente a mim, a sogra, os sogros, os padrinhos e tal. Aí, muito bem, feito o casamento, eles saíram. Não. Quando chegaram na metade do corredor, a moça voltou e me perguntou: seu juiz, será que dá para nós descasarmos agora? Eu digo: não, agora não dá mais. Eu acho que houve qualquer contrariedade ali. Parece que a sogra, a mãe puxava a moça, ela não queria se casar com tal Jóia. Olha, mas essas coisas acontecem. Eu me lembro quando nós entramos também, fazíamos casamento lá em Taguatinga, era sempre muita gente. Muito, sim. E a gente fazia audiência aqui e depois é que ia para lá, não é? Isso. No tempo que sobrava, ia para o casamento. Tínhamos um colega que chegava lá muito cansado, ele dizia: mas não é possível, tanta gente para casar. Eu vou perguntar assim: olha, esse grupo de cá quer casar com aquele grupo de lá? É uma boa solução. É uma boa solução. Né? O pior é que podia trocar de par, né? Aí ficava pior. Sem dúvida. Então vejamos, se me permite, senador, deixa eu seguir o roteiro. Não, siga aí à vontade. Tá, muito obrigado.
Sim, aqui pergunta sobre preferência do ramo de direito. Eu sempre tive inclinação pelo civil. Civil, Não né? o processo civil, o processo civil é bem mais interessante. Mais técnico, né? Mais técnico e assim mais movimentado, é instigante para o estudo também, não é? Eu achava sempre o processo penal muito formal demais, muito rígido. E eu nunca gostei na verdade, eu nunca gostei da área penal. Meu trabalho foi quase sempre civil, não é? Eu sempre, mesmo no segundo grau, eu sempre escolhia uma câmara, uma turma civil, não é? Porque eu realmente não gostava. O aspecto humano do direito criminal também me tocava muito. Então eu sempre fiquei quase todo o tempo no civil, não é? Então foi assim, pela minha preferência pessoal sempre foi assim. Sim, aqui já o paralelo sobre a judicatura na minha terra e a daqui, em comparação, nós já falamos a respeito. A diferença entre a jurisdição de primeiro e segundo grau, como eu vinha do interior, de comarcas lá na minha terra, então é evidente que o comportamento do juiz, na sua forma de julgar, quando ele é sozinho numa comarca, em que ele é todo poderoso, não é? Cria assim um certo vício de autoridade regulada pela lei, como sempre, não é? E o segundo grau me trouxe realmente muito prazer, porque o nosso colegiado aqui sempre foi de uma profunda cultura jurídica e para mim foi muito gratificante ouvir votos de diversos colegas que também me ajudavam a formar na minha convicção. Então foi sempre um grande prazer trabalhar em segundo grau. Tivemos colegas, inclusive Vossa Excelência. Quando nós chegamos aqui no tribunal, o tribunal tinha apenas 15. Isso, era 15. Era muito pequeno. Hoje são 40 e agora seremos 48. 48. O tribunal está se ampliando muito. A cidade cresce muito, né? Eu me lembro quando eu fiz concurso, onde eu entrei aqui para a judicatura daqui, do Distrito Federal, nós éramos, acho que 8 juízes. Era um número muito pequeno. Quando Vossa Excelência fez, já tinha aumentado um pouco. Quando entrei, acho que eram 13 ou 12, uma coisa assim. Na época que eu entrei, parece que eram 8. Então, era um grupinho assim... É um grupo bem pequeno. Bem pequeno, muito ligado, né? Nós saímos às vezes para tomar cerveja em algum bar. É assim, uma coisa realmente muito agradável, porque o número era muito reduzido. Bem, aqui aborda uma questão que sempre me impressionou muito, com relação às queixas da população com relação à morosidade da justiça. Não? Isso sempre me impressionou muito, esse aspecto da morosidade. Quando alguém reclama, pessoas do povo reclamam de que os juízes não trabalham, que pessoas evidentemente desavisadas dizem que os juízes não trabalham, só acumulam o serviço e não resolvem nada. Então eu pacientemente, quando tenho oportunidade, digo: meu amigo, pergunto, sabia que mais de 50% dos deputados são advogados? Dos deputados da Câmara da Câmara de Deputados. Mais de 50%. Ora, qual é a profissão deles? São advogados. O que eles querem? Recursos. Quanto mais recursos, melhor. Não é? Então, nós dizíamos, brincando entre os colegas, que os advogados só não recorrem da data e da assinatura do juiz. O resto tudo é recorrível. Não é? Verdade. Então veja, eu tentei, me lembro que certa vez eu tinha
Eu tinha recém entrado para a magistratura, assim, naquele entusiasmo, né, de dar celeridade. Então, me lembro que havia uma causa de uma duplicata de fatura, bastante significativa pelo valor que estava envolvida a causa. Aí, houve um probleminha qualquer de assinatura em que foi para a audiência do juiz. Aí, conversei com os advogados. Mostrei para ele, essa duplicata. Está certo, a mercadoria foi entregue, tá, a dívida é essa mesmo? É, tá. Os senhores concordam que vamos pôr termo a essa questão já aqui? Em 5 minutos fica resolvido. Me voltei para um advogado, do autor, do réu, ambos concordaram. Aí, claro, a sentença saiu em 2 frases, estava liquidada, né? Ah, não adiantou. O meu ideal foi por terra, porque no outro dia eles foram à corregedoria e a ação foi nula. Eu tive que começar tudo de novo. Não adiantou a celeridade que eu quis dar. Esse tema, desculpe fazer uma intervenção, esse tema da morosidade, ele preocupa a sociedade brasileira há muitos anos. E a população tem crescido muito e, evidentemente, com ela os conflitos de interesse. Sem dúvida. Isso repercute diretamente sobre a magistratura, certo, que não cresce com a mesma velocidade. Exatamente. E que assim acaba assoberbada, enfrentando cada vez um número de processos maior. Não é verdade? Sim, cada vez mais. Então, os juízes nossos, eu posso atestar isso, os juízes nossos trabalham muito. Trabalham de manhã, de tarde no fórum, muitas vezes à noite, muitas vezes em finais de semana. E às vezes está em férias, desembargador. Às vezes está em férias. É verdade, às vezes sacrificam as férias. Muitas férias eu fiquei trabalhando todo o tempo. Sacrificam as férias. Agora, não se pode mudar a lei, mudar o Código de Processo, não é possível. Cancelar a audiência, não é possível. Não dá, não é? Exatamente. Mas a gente faz o que pode. E quem sabe, com um testemunho igual de Vossa Excelência, de muita experiência, possa algum dia os senhores parlamentares fazerem leis mais expeditas. É o que a gente sonha com isso, não é? Sem dúvida que sim. E agora que nós temos essa perspectiva de projetos de lei entrando através de promoções sociais, não é? Projetos importantes estão entrando na Câmara de Deputados através de moções populares, com milhões de assinaturas. Então, abre-se uma perspectiva de uma redução de legislação supérflua que nós temos aí. Não é verdade? Poder entregar a prestação jurisdicional mais rapidamente. Com muito mais rapidez. Isso para o juiz seria uma beleza, seria uma realização. Agora, enquanto não vem essa lei, as coisas vão sendo um pouco mais difíceis. Do ponto de vista do tempo. Porque do ponto de vista da complexidade, o juiz está muito acostumado. Sem dúvida. Não é? Ele tem conhecimento para ele vem preparado para resolver, né? Sem dúvida, bem preparado. Lembra de algum caso assim que tenha lhe chamado a atenção nessa jurisdição ainda de primeiro grau? Chamado a atenção do ponto de vista assim sei lá, não digo de complexidade, eu digo assim de repercussão na mídia. Não, as repercussões eram geralmente mais locais da jurisdição, sobretudo em pequenas comarcas. Não me lembro de nenhum caso assim. Nenhum caso especial? Caso assim específico, não. Envolvendo, claro, o interesse às vezes, os participantes eram pessoas de importância social, então, claro, aquilo repercutia de uma forma bastante intensa. Mas não sei de nenhum assim especial. Desembargador Pingré, eu tenho um pensamento. Sim. Essas entrevistas deverão servir no futuro para os mais jovens perceberem as dificuldades que nós enfrentamos, que nós vencemos, e para que eles reflitam sobre isso e possam fazer alguma coisa melhor. Não é? Quem sabe o colega não tem aí uma ideia sobre agilização do processo, uma coisa que a gente possa registrar aqui, quem sabe? Eu teria muito prazer se
se eu tivesse alguma solução nesse sentido, porque o nosso entrave de sempre é o Código de Processo, que não nos dá liberdade. Não dá, não. Ele nos engessa de tal forma que o juiz está sempre sujeito a esse retardamento que se nota que inútil, muitas vezes inútil, não é? Eu tive notícia, certa vez uma pessoa me comentou de que na Alemanha eles não têm esse problema de volume de serviço entre os juízes, porque além do sistema jurídico e do processo judicial alemão, eles têm, parece que, muito apreço pela rapidez nas decisões judiciais. Então eles mantêm, eu soube isso, tal como a pessoa me contou, de que eles sempre estão de olho na estatística da distribuição dos feitos nas comarcas e em todo o país, de qualquer forma. Então eles procuram, eles têm recursos econômicos para isso e ideal também de prestar justiça rápida à população, de tal forma que eles estabelecem uma relação entre o número de juízes e o número de feitos, de tal forma de que se há um volume maior de feitos que estão sendo distribuídos, eles aumentam quase que automaticamente o número de magistrados. E por quê? Eles lá na Europa toda. Para começar, a população lá é muito menor. Muito menor. Muito menor. Os feitos também são em número muito menor. Isso. Não resta dúvida. Mas o ideal da prestação jurisdicional nesses países é tão sério que eles não poupam recursos financeiros para manter os tribunais com uma celeridade tal que não haja reclamação entre a população de que os feitos se retardam por esse ou aquele motivo. Isso acontece nos Estados Unidos também, na Inglaterra. Nos Estados Unidos eu tive uma experiência muito interessante conversando com um juiz lá na cidade de Boston. Sim. Ele me dizia o seguinte: olha, eu tenho uma certa facilidade porque o procedimento aqui sou eu que faço. É isso aí. Então o advogado requer uma perícia, eu pergunto a ele: o senhor quer fazer essa perícia para quê? Ele não vai ter coragem de tentar me enganar. Então as coisas são assim. Se eu deferir a perícia é porque ela realmente é necessária, não é só para ganhar tempo, não. E Vossa Excelência sabe que aqui no Brasil, se é pedido uma perícia, o juiz não pode negar. Pois é. Então, aqui é diferente. Se você negar, ele recorre, foi cerceada a defesa, não é verdade? É isso aí, é verdade. Então, esta é uma grande ideia para mim. Se algum dia se pensar em dar ao juiz o poder de organizar o procedimento, viu? Eu penso que seria uma boa ideia, viu? Sem dúvida. Seria uma boa ideia. Sem dúvida. Porque a gente está atrás de boas ideias. Sem dúvida. E nós vemos que nos países, nos europeus, sobretudo, que a gente conhece mais, assim, a França, a Alemanha e esses outros países, o processo não é tão rígido como é o nosso. Não é que nos impede de desenvolver um trabalho mais rápido, não é verdade? Pois é, e esse é o nosso ponto vulnerável, é o nosso calcanhar de Aquiles. Nosso calcanhar de Aquiles. Vossa Excelência tem toda a razão. Precisamos encontrar soluções que agilizem as nossas decisões. Mas eu continuo achando que a nossa magistratura é muito boa. Sem dúvida. Tem um muito bom nível técnico. Sem dúvida. E muito dedicada, porque isso realmente é uma profissão que exige dedicação e exige até vocação. E vocação também. Não é? É verdade. Vocação. Isso é algo que eu sempre ressaltei para os jovens que eventualmente me procuravam e achavam a posição do juiz muito nobre, né, muito cheia de prestígio social e tudo mais. A gente diz: olha, cuidado. A parte brilhante do juiz é essa que vocês estão vendo aí. Mas lá em casa, o juiz está com uma montanha desse tamanho, não é? Para trabalhar, às vezes, até altas horas da noite. Não é? Então, sem vocação, realmente, seria uma profissão muito penosa.
Pois é, desembargador Pingré. Muito bem. Vossa Excelência quer ressaltar mais alguma coisa? Fica à vontade para falar dos seus sonhos, dos seus ideais, daquilo que achava que devia ter feito, alguma coisa que... Fica à vontade, viu? Muito obrigado, desembargador. Eu quero, antes de tudo, elogiar o trabalho que Vossa Excelência está fazendo aqui com esse arquivo nobre da história do nosso tribunal. Eu tenho a impressão que isso, de qualquer forma, será sempre um apoio para os novos juízes que estão entrando e que procurem informações daqueles colegas com mais experiência e que tiveram o seu passado construído aqui. Eu considero assim um trabalho de relevante importância que eu quero cumprimentar a Vossa Excelência. Fiquei surpreso com a beleza do arquivo que é mantido aqui, não é? Com todos esses detalhes e essa riqueza de material que temos aqui. Meus cumprimentos. Eu acho que realmente é um trabalho que tem um certo mérito e esse mérito será reconhecido no futuro pelos mais jovens. Sim. Quando eles puderem compulsar, verificar o que se fez no passado, as dificuldades que foram enfrentadas, o que nós vencemos e o que eles podem contribuir para melhorar a justiça do Distrito Federal, que é uma das melhores do país, mas ainda pode melhorar. Pode melhorar, sem dúvida. Ainda pode melhorar. E Vossa Excelência está não é? Nesse propósito, seguramente. Eu estou dando uma pequena colaboração. Sem dúvida, muito preciso. E, por último, quero agradecer a Vossa Excelência essa boa vontade de ter vindo até aqui, mostrar a sua experiência, mostrar ainda o seu entusiasmo pelo direito e pela magistratura. Sem dúvida. Eu é que tenho que agradecer, desembargador, esse convite, foi muito honroso para mim. E esse contato foi muito significativo. Eu agradeço de coração. Muito bem.